Olá, meu nome é Pedro e estamos dando início a mais um encontro do Grupo Aulas da Vida. As nossas transmissões são feitas pela Rádio e TV SEAC de Bauru. O tema de agosto do Grupo Aulas da Vida é Construindo Laços com Nossas Crianças. Hoje vamos falar sobre exemplos de bondade e da importância de educar por meio de nossa conduta. Os discípulos de Jesus seguiram o seu exemplo e saíram pelo mundo colocando em prática os seus ensinamentos, porque Jesus os ensinava através das suas palavras e principalmente pelas suas ações. Ou seja, Jesus deu testemunho das suas palavras, transformou tudo aquilo que pregava em ações. Jesus não apenas falava, mas demonstrava o que precisava ser feito. Mas, antes de darmos continuidade a esse assunto, vamos fazer uma prece, pedindo o apoio dos bons espíritos e as bênçãos de Deus. Deus, nos inspire confiança, fé e bondade, e que as nossas palavras possam tocar o coração das pessoas e ajudá-las a encontrar o alívio para os seus problemas. Que as suas bênçãos possam iluminar os lares das pessoas que nos ouvem nesse momento, e que possamos encontrar paz e equilíbrio para as nossas vidas. Fortaleça, Senhor, a todos nós na prática do bem, e que possamos compreender os ricos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Nós vamos começar com uma frase que está no Evangelho, que diz assim: Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Essa frase está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 27. E temos esse ensinamento de Jesus sobre como amar os nossos inimigos. Jesus nos recomenda fazer o bem a quem nos odeia e a bendizer a quem nos maldizem. Devemos falar bem de quem fala mal de nós. Basicamente, esse é o ensino de Jesus ao falar sobre o amor que devemos ter para os nossos inimigos. Nesta máxima de Jesus, devemos retribuir o mal com o bem e fazer tudo aquilo que seja bom para as pessoas que nos prejudicam. Então, nós devemos retribuir com o bem todo o mal que nos foi feito. Nada de vingança, nada de sentimento de raiva ou de ódio. Nada de revanche, de picuinha, de sentimentos inferiores. Devemos, pelo contrário, orar e pedir que o bem aconteça na vida das pessoas que nos tratam mal. Em alguns momentos, isso não nos parece uma incoerência, porque no mundo, ao nosso redor, à nossa volta, o tempo todo as pessoas nos dizem para matar os nossos inimigos, que bandido bom é bandido morto, que devemos cobrar olho por olho, dente por dente, que devemos pagar o mal com o mal. Então nós ficamos às vezes confusos, porque aí fora as pessoas nos dizem uma coisa, e vem Jesus e nos diz exatamente o oposto de como devemos agir. Quando a gente fica assistindo TV, olhando os filmes, as novelas, ou quando nós estamos por aí nas rodas de conversa, batendo papo com os amigos, nós percebemos que a máxima de Jesus não tem lugar, que as pessoas querem que nós pagamos o mal com o mal. E se nós fizermos o contrário, se nós seguimos o exemplo de Jesus, nós podemos ser considerados tolos, porque nós estamos agindo na contramão do que a maioria das pessoas acreditam e agem, pensam e realizam e fazem. Mas será que isso é só agora? Ou será que isso já acontecia antes? Se nós pegarmos na história da humanidade, nós vamos ver que mesmo lá nos tempos de Jesus também era assim. Mesmo antes de Jesus também era assim. Então, a humanidade vem há muitas centenas de anos pagando o mal com o mal.
Por isso a importância de Jesus e por isso que ele nos chama a atenção para essa diferença de comportamento que devemos ter. Se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, que se chama Amai os vossos inimigos, e se nós formos lá, principalmente nos itens 7 e 8, que fala que nós devemos oferecer a outra face, nós vamos ver que os Espíritos nos explicam que essa frase de Jesus, né, de que se alguém vos bate na face direita, apresentai também a outra face, significa que nós não devemos retribuir o mal com o mal, que nós não devemos agir como a maioria das pessoas agem, na ideia de que nós devemos retribuir na mesma medida daquilo que nos fazem. Isso não quer dizer que Jesus estivesse dizendo que a gente tem que aceitar o mal e que nós devemos, então, ser impassíveis, que nós não devemos nos defender. Não é isso que Jesus veio nos colocar. Jesus jamais proibiu a nossa defesa. Ele simplesmente condenou a vingança. O que Jesus nos orienta é para nós não agirmos da mesma maneira que as pessoas agem conosco, que a nossa reação àquilo que as pessoas fazem deve ser diferente. Então, a orientação do Mestre Jesus é para não darmos vazão, para que a gente não haja da mesma maneira, né? Que a gente cuide da nossa suscetibilidade. E o que significa isso? Significa que nós vamos, então, reagir de maneira diferente daquilo que nos foi feito. Então, eu não vou ter o sentimento de ódio, de vingança, de revanche, porque aquilo também vai entrar em sintonia com o ódio. Então, nós não devemos agir da mesma maneira que a pessoa que nos agrediu, que nós não devemos entrar na mesma sintonia de ódio, que não devemos nos deixar arrastar pelo mal e nos tornarmos tão maus quanto a pessoa que nos fez o mal. Significa que nós não vamos nos igualar aos nossos inimigos. Essa expressão de bateu, levou, equivale a dizer: você é mau, eu sou mau e nós somos maus. Não, Jesus pede que nós tenhamos um comportamento superior, um comportamento diferente, uma reação diferente. Então, nós devemos nos colocar acima do mal. Isso não quer dizer que nós não podemos ou que nós não devemos combater o mal. Nós temos o instinto de conservação, que é uma lei natural, que é uma lei de Deus, que nos faz proteger e preservar a nossa integridade física, que faz com que a gente queira nos conservar vivos. Então, se alguém, por exemplo, nos atacar com uma faca, nós vamos nos proteger. O nosso próprio instinto de preservação, de conservação, vai fazer com que a gente reaja instintivamente para não receber o golpe, para evitar um ferimento, para evitar de ser morto. O que Jesus quis dizer com esse ensinamento é que nós não vamos deixar de combater o mal, mesmo porque se a gente não combater o mal, ele vai se espalhar pelo mundo e cada vez mais as pessoas vão se agredir e vão se violentar e vão acabar se machucando umas às outras. Então, o mal precisa ser e deve ser combatido. Nós devemos promover a justiça de Deus e colocar um freio nessa violência, nas agressões, na maldade que existe no mundo. Mas, para isso, Jesus nos lembra que nós não devemos promover a vingança, não retribuir o mal com outro mal. E os Espíritos, inclusive, nesse capítulo, nos falam que é melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça, que é melhor a gente sair arruinado do que arruinar. É melhor a gente
se dar mal, entre aspas, do que fazer o mal a outra pessoa. Porque todo aquele que prejudica vai ser convidado a reparar o mal que realizou. Então, tudo aquilo que nós fizermos de equivocado, que tudo aquilo que a gente fizer que seja danoso para outra pessoa, em algum momento nós vamos ser chamados a reparar esse mal que nós estamos realizando e fazendo. Então é preferível a gente, entre aspas, sair no prejuízo do que sair como um devedor, do que a gente ter dívidas com as outras pessoas. Então, se alguém nos faz o mal e aí eu vou lá e me vingo, eu também estou contraindo uma dívida. Então, a pessoa contraiu uma dívida comigo e eu, pelo meu sentimento de revanche, pelo meu sentimento de vingança, também vou contrair uma dívida. E essa animosidade, essa briga, vai só aumentar. E nós temos que lembrar que existe a justiça de Deus e que Deus não permite, não deixa jamais que o mal fique impune. Então, em algum momento, nós vamos ter que recuperar e refazer esse caminho e então nós vamos ter que reformular tudo isso que nós fizemos equivocado. Mas aí vocês podem me estar perguntando, o que isso tem a ver com o tema de hoje? Ora, nós estamos falando sobre construir laços com as nossas crianças, né, que é o tema desse mês. E nós já vimos nos encontros anteriores que esses laços são construídos quando a gente dedica um tempo de qualidade, quando a gente dá atenção, quando a gente se junta com os nossos filhos, as nossas crianças, que quando nós incentivamos que eles tenham qualidades morais, que a gente observe o que eles precisam ser reeducados, que eles precisam rever de conceitos, que a gente está ali observando. A gente também já viu que quando a gente estimula que as crianças participem das atividades da casa, que aprendam os hábitos e os costumes da família, que tudo isso vai criando laços entre nós e os nossos filhos. E uma outra maneira de construir esses laços é também pelos exemplos de bondade, que é o tema do nosso encontro de hoje. Então, nós não ensinamos apenas por meio de palavras, mas também nós educamos com o nosso exemplo. Então, através dos nossos exemplos, o aprendizado é muito mais rico e significativo. Nós, que somos adultos, servimos de exemplo para as nossas crianças, que aprendem por imitação. Então, as crianças nos observam e vão imitando os nossos comportamentos, imitando as palavras que nós falamos, aprendendo conosco o vocabulário, como agir com as outras pessoas. Então, as crianças vão nos observando isso desde bebês e vão crescendo observando tudo aquilo que nós fazemos. Então, para as crianças, quando os pais praticam atos de bondade, tem muito mais coerência quando eles também falam e agem de acordo com as suas palavras. Então, o que nós estamos buscando nesse encontro é observar que as nossas palavras, elas são ouvidas, elas são compreendidas, mas o que de fato as convence as nossas crianças, são os nossos exemplos. Então, nada melhor do que palavras, do que ações. E a educação pelo exemplo é fundamental para que os nossos filhos entendam como deve ser o comportamento e o convívio com as outras pessoas. É ensinar pela prática. Por exemplo, quando você vai fazer um curso e você aprende a teoria, em algum momento você é convidado a colocar essa teoria em prática, para realmente verificar se você aprendeu. No dia a dia, com o convívio com os nossos filhos, eles vão nos observar, tanto na parte do discurso, das palavras, daquilo que nós estamos orientando, explicando e ensinando, mas, principalmente, eles vão observar se existe
coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Que muitas vezes a gente fala uma coisa e faz outra completamente diferente. Só para ilustrar essa situação, eu lembro de um vídeo que eu vi nas redes sociais em que uma mãe estava dando bronca no filho porque o filho estava falando palavrão. E aí ela pergunta, com quem que você aprendeu isso? E ela fala, com o papai. Aí ela vai lá falar com o pai da criança e começa a falar um monte de palavrão para ele, falando que ele não devia ter ensinado essas palavras para a criança. E tudo isso na frente da criança. Ou seja, a mãe está dizendo que é errado falar palavrão, mas ela mesma está falando palavrão com o pai. Então, não tem coerência. Então, essa criança vai observar isso e falar assim, ela fala que não é para falar, mas ela mesma fala. Então, não tem. Qual dos dois vocês acham que ela vai seguir, né, o comportamento? Do que ela falou ou do que aquilo que ela fez? Então, nós temos que lembrar que as crianças estão em várias esferas de relacionamento e dentro dessas esferas nós temos o núcleo da família. Nós temos vários núcleos, várias esferas de relacionamento, como família, amigos, escola, trabalho, esporte, cultura, lazer. Nós temos vários núcleos de convivência. Mas é no núcleo familiar, é na família, que aprendemos as primeiras regras de convívio social, as primeiras regras que levamos para a nossa vida. Na família é onde a gente aprende a dizer obrigado, por favor, com licença. É na família que nós aprendemos a esperar a nossa vez, que nós devemos respeitar as outras pessoas. Então, é no núcleo familiar que os primeiros exemplos, os primeiros ensinamentos são realizados para que a gente possa conviver bem. Então, é papel dos pais estimular um convívio pacífico e respeitoso das crianças com as outras pessoas. E como é que nós fazemos isso? Com os nossos exemplos. Então, os filhos vão nos observar e aprender conosco como é que nós devemos nos comportar. Eu já várias vezes vi a criança no colo, com a mãe no caixa, passando ali as compras, etc. E aí a mãe fala assim, fala obrigada para a moça, agradece pelo quando ela der o cartão, né? Seja gentil, espere a sua vez, aguarda eu passar tudo que está aqui. Então a gente percebe que é naquela situação do dia a dia que as crianças vão aprendendo com as nossas atitudes e daquilo que a gente estimula nelas. Então, os filhos, eles nos observam e aprendem conosco. Comparam as nossas atitudes com a das outras pessoas. Então, não só os pais, mas também familiares, os amigos da família, os professores, instrutores, enfim, todas as pessoas que estão relacionadas com as nossas crianças deveriam se preocupar ou ter essa preocupação com quais atitudes, com qual comportamento eu estou estimulando as crianças no convívio social. De que maneira eu também estou ajudando ou prejudicando, né, nessa educação que os pais estão dando para os filhos. Então, se nós queremos uma sociedade mais justa, mais humana, mais acolhedora, nós devemos colocar todos esses ensinamentos, e rever todos esses comportamentos para que nós possamos, então, agir com mais bondade, que nossos atos de amor, de fraternidade, de acolhimento, sejam a base fundamental para a criação dos nossos filhos. Então, os pais, eles vão ter boas atitudes, eles vão praticar a caridade e os filhos vão acompanhar esses ensinamentos e vai ter uma forte impressão de tudo isso. Vão conservar todo esse aprendizado. Então, quando os pais envolvem as crianças em atos de bondade, na prática do bem, mostra a importância de nós sermos bons e atenciosos com as outras pessoas.
Elas são lembradas de como é bom ajudar e de como isso nos torna pessoas mais saudáveis socialmente. Os filhos se inspiram no comportamento dos pais ao observarem que os pais, né, a mãe, o pai, que eles juntos contribuem para que nós tenhamos um convívio mais respeitoso, mais amoroso e mais próximo com as outras pessoas. Então, quando os pais são úteis e mostram aos filhos como devem ser úteis, como devem ser bons, isso os estimula nos seus comportamentos que estão sendo adquiridos. Mas, infelizmente, muitos pais acreditam que não devem envolver os filhos nessas atividades, que basta, ou seja, que é suficiente simplesmente que os pais façam a sua parte e que os filhos, com o tempo, vão aprender e vão seguir o seu próprio caminho. Algumas vezes a gente vê pais espíritas que vão ao centro para assistir às palestras, mas que não levam os seus filhos, tanto as crianças quanto os adolescentes, para acompanharem os aprendizados que são oferecidos, que não levam os seus filhos na evangelização, que não os envolvem em outros tipos de atividades fora do lar. Então, às vezes, os pais vão fazer atividades que são consideradas de caridade, como a visita em asilos, distribuir sopa, entregar roupa, entregar cesta básica e etc., mas deixam os filhos em casa com os avós, com as babás, ou nas escolas, que não envolvem os filhos nessas atividades. Não. Os filhos estão perdendo uma grande oportunidade de aprendizado. Eles estão perdendo uma importante lição de vida. É justamente nessa convivência que os filhos têm a oportunidade de aprender sobre a espiritualidade e sobre o Evangelho de Jesus. Muitos pais, por exemplo, fazem o Evangelho no lar e não têm a participação dos filhos, não convidam os filhos, não envolvem os filhos na atividade do Evangelho do lar. Os filhos podem fazer uma leitura, podem ser estimulados a falar sobre aquilo que foi lido, podem perguntar sobre aquilo que não entenderam, podem ser convidados a fazer uma prece, enfim, a participar mais ativamente desse Evangelho no lar, que deveria ser uma confraternização entre todos os membros da família. Então, quando nós envolvemos os nossos filhos, é uma oportunidade que eles têm para aprender, de fato, sobre tudo isso que nós estamos falando, sobre a questão do amor, do respeito, da fraternidade, da bondade e, principalmente, dos ensinamentos de Jesus. Que outro momento nós vamos ter uma oportunidade como essa para falar sobre as questões morais e sobre os ensinamentos de Jesus, se não dentro do Evangelho do lar, dentro de casa? Em que outra oportunidade nós vamos ter para mostrar para os nossos filhos como eles devem agir dentro das esferas sociais em que todos nós estamos envolvidos, se não quando nós mostramos na prática o que deve ser feito? Então, quando a gente deixa de envolver os nossos filhos, nós estamos tirando deles uma oportunidade de aprendizado para a vida. Se eles não estão envolvidos, como é que eles vão se comprometer no futuro com as outras pessoas e mesmo com nós na família? Então, se eles nunca fizeram uma prece em voz alta na frente de um grupo, como é que eles vão aprender a orar? Se eles não têm essa oportunidade de se expressar, não vai ser dentro de um grupo que eles vão colocar isso em prática. Muitas crianças não colocam, não falam, não se expressam, não participam, não querem se envolver, porque não são estimulados para isso.
Então, é compreensível até que muitas crianças tenham vergonha de participar das atividades do centro, que não queiram falar, que não queiram fazer prece, que não queiram fazer a leitura, que não queiram se envolver, porque lhes falta o exemplo, falta a prática. Então, nós temos que refletir sobre como estamos agindo em relação às nossas crianças. Que exemplo que nós estamos nos preocupando em oferecer para essas crianças? Jesus, ele também ensinava pelo exemplo. Ele sabia que nós temos muito orgulho, muita vaidade, muito egoísmo, que nós temos más tendências e que nós, geralmente, vamos rebater o mal com o mal. Então, quando nós somos orgulhosos, nós nos sentimos feridos, insultados, porque é o nosso orgulho que está ferido. Queremos sempre nos vingar quando somos atacados, porque queremos defender a nossa honra. Então, o que está em jogo nessas relações é sempre o nosso orgulho e a nossa vaidade. Então, na realidade, o nosso orgulho ele está ferido porque nós não combatemos as nossas más tendências, para servirmos de exemplo para os nossos filhos e para as outras pessoas. Nós nos orgulhamos de estarmos errados, nós nos orgulhamos de fazer a coisa errada, porque nós não pensamos, não refletimos sobre os nossos atos e sobre as nossas ações. Entender esse processo, entender essa mensagem de Jesus, ela é transformadora, porque ela nos oferece um caminho de crescimento moral. Muitas vezes os pais, as mães reclamam que os filhos são ingratos, que não respeitam, que não dão valor, mas muitas vezes isso acontece porque não foram orientados, porque não observaram comportamentos diferentes, porque aceitam essa máxima que é colocada pelo mundo e não lhes foi apresentado os ensinamentos de Jesus na prática. Então, às vezes, os pais se esforçam tanto para dar a parte material, a educação formal na escola, em pagar uma boa escola para que o filho tenha uma boa formação intelectual, e se esquecem que também é preciso investir na parte espiritual, que também é necessário cuidar da parte espiritual dos filhos. Se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que fala sobre honrar o vosso pai e a vossa mãe, tem um item lá que fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. E lá nós descobrimos que muitas vezes os pais não fizeram a sua parte. E por isso existe essa ingratidão dos filhos. Então, nessa explicação que os Espíritos estão nos oferecendo, a ingratidão dos filhos é uma consequência da desatenção dos pais na educação dos filhos. A paternidade e a maternidade têm por missão a tarefa de ensinar os filhos que eles estão encarnados para se aperfeiçoarem, para aprenderem a amar e para praticar o bem. Muitas vezes os pais, ao invés de arrancarem pela educação os maus princípios de existências anteriores que os filhos já adquiriram pelas várias vidas que já tiveram, deixam que esses maus princípios se desenvolvam e, por um sentimento de culpa ou de negligência, acabam não estimulando as boas tendências e alimentando as más tendências. Se nós formos comparar com um agricultor, por exemplo, que cuida da sua horta, arrancando as ervas daninhas, eliminando as pragas, fazendo a poda na época certa, para que as hortaliças cresçam saudáveis e boas, nós deveríamos pensar que os pais também têm essa tarefa e essa missão. Os pais devem
olhar para os filhos e observar onde estão as ervas daninhas, ou seja, os maus comportamentos, e onde estão as pragas, que são as más influências que vêm de outras pessoas, que estão contaminando a maneira de agir dessa criança. Então, é tarefa dos pais observar os seus filhos para observar onde é que precisa cuidar, aquilo que precisa ser melhorado e aquilo que pode ser evitado. Então, estimular as boas tendências e combater as más tendências. Os pais devem seguir esse exemplo do agricultor, observar a criança desde quando ela nasce, aonde é que estão os instintos bons e maus, onde estão as qualidades e as viciações. Então, quem trabalha com criança, por exemplo, sabe que elas não são todas iguais, que cada criança traz uma bagagem das vidas anteriores em que elas têm tendências. Tem crianças que são mais tímidas, outras são mais extrovertidas, algumas são mais calmas, mais estudiosas, outras são mais avessas ao estudo, outras são mais violentas, brigam com todo mundo, explodem, não controlam os sentimentos. Então, as crianças são diferentes e elas precisam ser observadas e combater os menores sinais que aparecem aí de orgulho e egoísmo. Nós não podemos deixar que as más tendências criem raízes, que elas se tornem difíceis de serem eliminadas. Então, cabe aos pais cuidarem para que os filhos não desenvolvam as más tendências, que cabe aos pais esse cuidado de observar nos filhos tudo aquilo que pode ser melhorado, aperfeiçoado, que pode ser feito de outra maneira, explicar o que é o certo, o que é o errado, como deve ser o comportamento dessas crianças. Então, é uma tarefa árdua dos pais observar como os filhos estão convivendo com as outras pessoas, para não ter que lamentar depois, porque muitas vezes a ingratidão vai ser reflexo desse trabalho que não foi feito. Então, às vezes a gente espera que os filhos venham no futuro a se tornarem pessoas mais solidárias, mais amorosas, mais respeitosas, mas a gente não faz a nossa parte, e daí então a tempestade vai chegar com certeza. No Livro dos Espíritos, na questão 938, tem uma pergunta de Kardec que ele fala assim: as decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração das pessoas e torná-las mais insensíveis? E os Espíritos nos respondem: seria um erro pensar dessa maneira, porque o homem que é bom, o homem de coração, como Kardec falou, né, que a pessoa que sofre muitas, né, decepções por causa da ingratidão das pessoas, ela não poderia se tornar uma pessoa dura de coração, insensível, né, por conta de todo esse mal que ela recebeu. E os Espíritos vão nos dizer que uma pessoa que ela é boa de fato, ela vai ser feliz quando ela pratica o bem. Então, toda vez que ela faz o bem, ela se sente feliz. Que não é o mal que as pessoas fazem que vai fazer com que ela mude. Inclusive, os Espíritos dizem que eles sabem que, se não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão. Que o ingrato sentirá o remorso e a vergonha. Então, se alguém nos faz o mal, essa pessoa um dia vai cair em si, vai perceber que errou e vai ter remorso e vergonha do mal que nos fez. Que não cabe a nós ficarmos insensíveis de coração, duros de coração, porque as outras pessoas são duras ou são insensíveis com nós. Porque a nossa felicidade não está nesta relação, está na nossa relação com Deus, está no bem que nós fazemos, em que nos torna felizes. Então, quando nós entendemos que a nossa felicidade está na prática do bem e que o mal que nos vem é apenas uma prova, uma lição para perceber se nós estamos retribuindo o mal com o bem ou com o ódio, é que nós estaremos aprendendo de fato todos esses ensinamentos que Jesus nos deixou.
Então, se nós voltarmos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos complementam essa questão aí de Kardec, falando assim, principalmente na relação com os filhos, né? Que quando os pais fizerem tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, e se os filhos não se saírem bem, os pais não precisam se censurar, pois têm a sua consciência tranquila. Ou seja, se eu fiz tudo o que era possível para educar o meu filho da melhor maneira possível, se eu fiz tudo para que ele fosse uma pessoa boa, e mesmo assim ele não seguiu as minhas orientações, que ele fez de maneira equivocada e que ele foi para outro caminho, eu só posso lamentar a escolha, porque ele também tem um livre-arbítrio, ele também tem a liberdade de fazer as suas escolhas, mas que se eu fiz tudo o que era possível, eu tenho que ficar com a consciência tranquila. Então, se os pais fizeram tudo que era possível, não tem do que se culpar. Mas se não fizeram, se não estavam lá presentes, oferecendo seus bons exemplos, se não estavam lá cobrando bons comportamentos e boas atitudes, se não estavam lá para cuidar, então vão ter muito a lastimar, muito a se queixar e a chorar por conta da ingratidão dos filhos. Então, a ingratidão dos filhos, desde essa vida, é um começo de expiação para os pais que não fizeram aquilo que deveriam ter feito. Então, é um sofrimento para os pais ver que, por seu descuido, por sua falha, os filhos acabaram indo para um caminho que não é bom para eles e que, portanto, nós compartilhamos uma responsabilidade sobre tudo isso. Então, nós temos que lembrar que os nossos filhos, eles não são como se diz, um vaso vazio, né? Ou seja, que eles têm vivências de vidas anteriores, que eles carregam hábitos e costumes de vidas anteriores, que muitas vezes carregam também sentimentos que são sentimentos de ódio, de raiva, de conflito, que vêm às vezes de vidas anteriores e que por isso podem ter essa dificuldade de ajuste no seu comportamento e na sua conduta. Nós já também falamos que os pais às vezes falham na educação dos filhos porque sentem culpa ou negligência. E esse sentimento de culpa, ele vem dessas relações anteriores que muitas vezes os pais causaram um mal para os filhos em vidas anteriores e agora estão com a incumbência de torná-los as pessoas melhores, e esse sentimento de que eu já o prejudiquei acaba tornando muito permissivo, né? Acaba deixando que as más tendências do filho prevaleçam, porque eu já errei com ele em vidas anteriores, então agora eu não quero censurar porque eu mesmo já errei. Então, mesmo não sabendo isso conscientemente, alguns pais trazem essa culpa na consciência e acabam permitindo que os filhos acabem, então, causando mal para as outras pessoas e para si mesmos. Então, muitas vezes, pais e filhos já foram inimigos em outras encarnações e estão aqui, agora, nesse momento, para reparar esses equívocos, essas falhas, esses erros que foram cometidos. Então, a consciência pesada dos pais pode fazer com que eles relaxem na educação dos filhos, né? Que permitam que os filhos errem mais do que deveriam, porque se sentem, então, culpados. E outras vezes, esse relaxamento vem também por uma sintonia que a própria pessoa tem no mal. Então, pais que não combatem as próprias imperfeições, muitas vezes também não vão querer combater ou exigir dos filhos, porque, imagina, se a pessoa é egoísta, que ela vive só para si mesmo, ela não vai combater essa tendência no filho. Se a pessoa é mesquinha, se ela é fofoqueira, se ela faz intriga, se ela faz o mal para os outros, ela não vai ficar prestando atenção se o filho está fazendo o mesmo ou não.
ela vai deixar que a vida siga o seu rumo. Porque ela mesma não se cuida, então como é que ela vai cuidar da outra pessoa? Então, tem muitos fatores que influenciam nessa relação com os nossos filhos. E que nós temos que, então, como pais, fazer com que os nossos filhos progridam. Então, o nosso objetivo, a nossa tarefa, o nosso papel, a nossa missão é cuidar dos filhos para que eles se tornem pessoas melhores do que nós mesmos. Então, se isso não acontecer porque os filhos são ingratos, porque os filhos são teimosos, porque eles escolhem o caminho do errado, do mal, nós temos que lembrar que o meu papel é fazer o possível para tirá-los desse caminho. Mas que se eles se tornam adultos, que têm o seu livre-arbítrio e que respondem pelas suas escolhas que são feitas, eu só posso, então, depois lamentar sobre tudo isso. Então, cabe aos pais a compreensão de entender que os seus esforços não são em vão, que tudo aquilo de bom que eu faço, que tudo aquilo que eu incentivo para que meu filho seja melhor, é uma semente que eu estou cuidando para que ela venha germinar nesta vida e, se não for possível nesta, na próxima. Então, nada do que é bom é perdido. Então, todo o amor, toda a dedicação, toda a atenção que eu ofereço no cuidado com os nossos filhos, com as nossas crianças, é uma semente que eu estou plantando e que eu posso vir a colher ainda nessa vida ou nas próximas. Então, o nosso papel sempre é tornar as pessoas melhores do que devolver para Deus as pessoas melhores. Então, os filhos, eles chegam até nós pela vontade de Deus e a nossa tarefa é devolvê-los melhor para Deus. Mas então, se a gente for pensar em tudo isso que nós estamos falando, por que será tão difícil para a gente fazer tudo isso? Por que parece ser uma prova intransponível, que é uma prova muito difícil da gente dar conta, né? Por que parece que é uma tarefa tão dura e tão árdua que nós não vamos conseguir dar conta de tudo isso? Bom, a gente tem que lembrar que Deus não dá uma prova que esteja acima das nossas forças, da nossa competência ou daquilo que nós mesmos já pedimos. Então, antes de reencarnar, antes de vir para esse planeta, a gente fez uma programação de vida e nós assumimos alguns compromissos. E um deles é o papel de ser pai e de ser mãe. Então, lá a gente já sabe que, quando a gente vai estar aqui encarnado, nós vamos ter essa tarefa e que nós vamos, então, tentar oferecer aí o nosso melhor. Que nós vamos procurar fazer o nosso melhor para que essa criança que vai chegar pela bondade de Deus, que ela, então, receba o nosso melhor. Então, nós temos que lembrar que Deus permite apenas as provas que podem ser cumpridas. Então, se nós estamos programando uma tarefa, é porque nós temos condições de cumprir com esta tarefa. Se nós falhamos, é porque faltou a nossa força de vontade de resistir ao mal e de resistir às más influências. Então, faltou o nosso empenho, faltou a nossa resistência, faltou o nosso compromisso. Não que a tarefa é grande demais para que eu faça. A tarefa sempre vem na medida certa para que eu possa cumpri-la. O que é necessário é que eu me esforce para que essa tarefa seja cumprida. Então, os espíritos nos dizem que, de todas essas provas que nós temos durante a vida, as mais difíceis e as mais penosas são aquelas que afetam o nosso coração. Que nós enfrentamos e suportamos com coragem a miséria, a pobreza, as privações materiais, mas que nós facilmente nos afligimos, que nós facilmente sofremos com os relacionamentos que não dão certo, com as falhas que existem na relação com as pessoas. Que nós sofremos muito mais
pelas pessoas que nós amamos e cuidamos, quando elas não correspondem aos nossos esforços de dedicação, de afeto, de reconciliação, de entendimento. Então, para o espírito é muito mais sofrido quando as nossas relações não dão certo do que o sofrimento de uma doença, do que o sofrimento de falta de recursos, da pobreza, da miséria e das questões materiais. Então, para que a gente consiga vencer as dificuldades, nós temos que olhar para além dessa vida. Ou seja, nós temos que ter a fé na vida após a morte, que nós temos uma vida que continua. Então, se nós olharmos para a nossa vida atual e com a certeza de que os laços entre as pessoas vão se depurando, vão se melhorando nas sucessivas reencarnações, nós conseguimos encontrar mais tranquilidade e mais força para seguir em frente. Então, a reencarnação é que explica essas vidas tão tumultuadas, essas relações tão difíceis e confusas, esses sentimentos tão contraditórios que nós vemos nas famílias. Muitas vezes nós vemos pais que odeiam os filhos, filhos que odeiam os pais, filhos que querem matar os pais, pais que querem matar os filhos. Então, o que explica toda essa contradição de relacionamentos e de afetos? Porque nós temos, então, oportunidade de nos juntarmos e de percebermos e observarmos as qualidades e os defeitos que todos nós temos. Então, todos nós temos qualidades, todos nós temos defeitos, e quando nós começamos a observar o que as pessoas têm de bom e a estimular que elas sigam nesse caminho de praticar o que tem bom, as nossas relações se tornam mais amenas, né? Não tem tanto embate, não tem tanto sofrimento. Os espíritos, eles procuram se reunir em grupos, em famílias, porque são atraídos pela semelhança de gostos, de identidade, de afeição, de afeto, de projetos de vida, de melhoramento moral. Então, por afinidade, os espíritos eles vão se reunindo em grandes famílias, em grandes grupos, e se ajudam mutuamente. Mas, de vez em quando, nós temos que lembrar que dentro dessas famílias, que tem uma convivência tão boa, às vezes Deus permite que um espírito que esteja mais atrasado, que esteja mais equivocado, se reencarne junto desse grupo para receber os bons conselhos e os bons exemplos. Então, quem está mais avançado, quem está mais adiantado, quem já progrediu mais, ajuda quem ainda está caminhando, quem ainda está mais atrasado, quem ainda está tentando se melhorar. Então, em alguns momentos, nós temos na família pessoas que tumultuam porque elas estão aí também nesse processo de melhoramento, nesse processo de se adiantar, de se melhorar. E o que nós devemos fazer? Nós devemos acolher, né? Muitas vezes essas relações de famílias que têm muito afeto, muita afinidade, elas são perturbadas pela presença de algum familiar que destoa completamente, mas em vez de colocar para fora, nós temos que fazer o contrário, acolher, ajudar, porque isso é a nossa prova, isso é a nossa tarefa, essa é a nossa missão aqui na Terra, acolher e oferecer o nosso melhor. Então, nós estamos aqui para progredir, mas nós também estamos aqui para ajudar as outras pessoas a progredirem. Então, a nossa tarefa não é viver apenas para nós mesmos e pensando apenas em nós mesmos. Nós estamos aqui também para ajudar as outras pessoas e a transformar a humanidade. Então, a Terra vai se tornar um mundo melhor quando nós entendemos que o nosso papel aqui é ajudar as pessoas e as instituições a se aperfeiçoarem, a serem melhores. Então,
nós conseguimos isso quando nós também agimos no bem e quando nós damos bons exemplos. Então, os bons exemplos, eles servem de incentivo para que as outras pessoas também mudem. Então, quando os pais tomarem essa responsabilidade para si, de que os filhos devem ser incentivados a terem uma postura diferente frente à vida, que eles devem aproveitar, então, essa oportunidade da reencarnação para sair daqui com uma bagagem melhor do que quando chegou, nós estaremos cumprindo o nosso papel aqui na Terra. Nós temos que pedir a Deus e aos bons espíritos para nos ajudar a vencer essas nossas limitações e auxiliar as nossas crianças a se tornarem adultos melhores. Nós temos que pedir que os bons espíritos nos inspirem nessa tarefa. Nós temos que pedir a Deus que nos fortaleça para que nós também sigamos os bons exemplos, que nós também nos tornemos exemplos e que nós sejamos inspirações para as outras pessoas. Então, eu vou encerrar o nosso encontro de hoje, pedindo a Deus que então nos abençoe nesse propósito e fique todos em paz e que a gente se encontre então numa nova oportunidade. Fiquem com Deus.